Saudações a todos e todas, sejam bem-vindos a essa aula sobre noções básicas sobre conjuntos. Essa é a parte 2 dessa aula. Eu sou o professor Reinaldo Demarco, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, e essa aula faz parte da disciplina de números e funções que leciono nessa instituição. Bom, vamos falar aqui sobre operações com conjuntos, né? No que segue, nós vamos considerar as seguintes operações relacionadas a conjuntos: união entre conjuntos, interseção entre conjuntos, diferença entre conjuntos, complementar de um conjunto, né, em relação a um conjunto universo que faça parte da nossa discussão. E também vamos falar de produto cartesiano entre dois conjuntos. A união de conjuntos, a ideia é que você vai juntar os elementos, tá? No início, se denotava união de conjuntos como sendo A mais B, nessa ideia somativa de você juntar todos os elementos que estão em A junto com os elementos que estão em B, tá? Mas aí, com o passar do tempo, foi definido usual usar essa notação, né? Foi adotada essa notação aqui. A união de conjuntos é o conjunto do X dos elementos que estão em A ou dos elementos que estão em B. Ficam os elementos de A e os elementos de B. Existe um diagrama chamado de diagrama de Venn, né, que ele facilita muito essa ideia de como é que se organizam os conjuntos, tá? Uma forma, então, de pensar no conjunto é que você vai ter aqui o conjunto universo, né, da sua discussão, e você vai ter os elementos que estão em A e os elementos que estão em B, aqui destacados em azul claro. Tá? Quando você une esses elementos, você vai ter os elementos de A e os elementos de B. Então, a coleção aqui dos elementos que estão nesse diagrama em azul claro é o conjunto A união com B. A interseção dos conjuntos, né, ele era denotado com o símbolo A vezes B. Depois ele foi adotada essa notação aqui de interseção, esse símbolo aqui, tá? E o que significa esse símbolo? São os elementos que estão em A e os elementos que estão em B também, simultaneamente. Veja que essas duas operações, ó, vamos ver aqui então, o A interseção B são os elementos que estão em A e os elementos que estão em B simultaneamente. No caso anterior, você podia ter um elemento aqui que estivesse só em A, um elemento aqui que estivesse só em B, ou no elemento que estivesse na interseção. No caso aqui, a interseção, se resume a essa parte em azul claro. Esse é o diagrama de Venn associado. Veja que tanto a interseção quanto a união usam dois conectivos lógicos, que são esses aqui, o E e o OU. Tá? Bom, comentando aqui que o E quando você fala acontece A e acontece B, né? Acontece uma coisa e acontece outra coisa, o E quer dizer que acontece as duas coisas simultaneamente. Tem que acontecer os dois. Acontecer as duas coisas simultaneamente. O nosso ou aqui, quer dizer que acontece uma coisa, ou pode acontecer uma coisa, ou pode acontecer a outra coisa. Então, não necessariamente precisa acontecer as duas coisas simultaneamente, tá? Então, nessa ideia aí, nós falamos o ou. O ou nosso não é exclusivo, assim, ou acontece uma coisa ou acontece outra coisa. Não, o nosso ou pode acontecer das situações ocorrerem simultaneamente. Exemplo aí, né, dessa notação é que a gente pode pensar em conjuntos finitos, olha só. Esses conjuntos aqui, o A formado pelos elementos 2, 4 e 6, o B formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7. Então, quando você une esses elementos, é para você pegar todo mundo, né, que está no A e todo mundo que está no B e juntar em um só conjunto. Você poderia pensar assim, eu podia fazer isso, ó, 2, 4, 6, 4, 5, 6 e 7. Não está errado. Só que a gente faz o seguinte, quando você tem repetição do elemento,
você não precisa listar ele. Esse conjunto é exatamente igual a esse conjunto. 2, 4, 6. Faltam 5 aqui. Deixa eu pôr a ordem. 5, 6 e 7. Tá formando o conjunto A união com B. Então, quando você tiver repetição, você não precisa colocar duplamente, né? O elemento não precisa. Então, quando você escreve assim, ó, A, B e escreve A, B, é a mesma coisa, tá? É o mesmo conjunto. Outra propriedade é que se você trocar a ordem, não importa. Não importa quando a ordem que você lista os elementos. Isso aqui faz parte também desses conceitos primitivos, digamos assim, tá? Não importa a ordem que você lista os elementos. E outra coisa, né? Quais são os elementos que estão em comum aqui? Estão em A e estão em B simultaneamente. A gente pode destacar o elemento 4, ó. Esse elemento 4 tanto está em A quanto está em B. E o elemento 6, ó. O elemento 6 tanto está em A quanto está em B. Então, qual é a interseção de A com B? 4 e 6. Você poderia fazer um diagrama, tá? Da seguinte maneira. Você tem o conjunto A, o conjunto B. E aqui vamos colocar os elementos que estão na interseção, 4 e 6. E aí vamos listar os elementos de A. Só que o 4 e o 6 já estão aqui, então tem o 2 que fica fora. O 2 é elemento só de A, não de B. O 4 é elemento de A e B. O 6 é elemento de A e B. Aí ficam aqui de fora do B os elementos que estão 4 e 6 já estão, então fica o 5 e o 7. Os elementos que são exclusivamente de A, de B e não de A, né? Ó, o 5 é exclusivamente de B, não está em A. O 7 é exclusivamente de B, não está em A, tá? Se você pensar aqui num conjunto universo, ó, você poderia também colocar aqui um 8, ó. O 8 é um elemento que não está em A, não está em B. Diferença de conjuntos, né? A gente também pode fazer essa operação entre conjuntos. Ele é denotado muitas vezes assim, ou assim, tá? Esse símbolo. Também, existe uma outra notação mais antiga que às vezes usa assim, mas esse aqui a gente não vai usar não, tá? Prefiro usar essas notações, digamos assim, mais claras, atualmente, mais usadas atualmente. O A menos o B, o que significa? São os elementos que estão em A e não estão em B. Isso como é uma diferença de conjunto, significa também que você vai pegar dos elementos de A, você vai tirar aqueles que estão em B, tá? Por exemplo, ó, se você fizer nesse conjunto o A menos o B, é tirar do A o que está em B. Você vai ter só o elemento 2, tá? Só o elemento 2, que é um elemento que está em A e não está em B. Então, tira todo mundo que está em B. Tá? É claro que você não vai tirar o 7 do A, porque o 7 não está em A. Você vai tirar aqueles que estão na interseção. E se você fizer o B menos o A, você vai ter só o elemento 5 e 7. Só os elementos 5 e 7 aqui. Aqui a figura, né, o diagrama vem associado a A menos B. Então, do A você tira o B, ou seja, você tira o que está na interseção, tá? Veja que fazer essa conta é a mesma coisa que fazer essa conta aqui, ó. É fazer o A menos o A interseção AB. Você só tira os elementos que estão na interseção. Outra operação entre conjuntos que você pode fazer é o A complementar, né? O A complementar. O que significa o A complementar? Quando você fala de complementar, entenda que nesse contexto, complementar vai depender do conjunto universo que você estiver considerando. Então, o A complementar, ele é a diferença do universo menos o A. E o que significa isso? Então, é todo elemento que está no conjunto universo que não esteja em A, tá? Então, os elementos que estão fora do conjunto A. E aí, eles são listados aqui fora, ó. São esses elementos. Por exemplo, se você pegar o U como sendo o conjunto dos naturais e o A como sendo pares,
É claro que aqui fora, quem não é par, ele é ímpar. Então você vai ter o conjunto dos ímpares aqui fora. Então, se você pegar o A, o complementar dos pares é o conjunto dos números ímpares. Algumas propriedades assim listadas de uma forma geral, sem precisar de detalhar muito, são essas, ó. As propriedades da união e da interseção entre conjuntos. São as seguintes, que o A, quando você une com vazio, dá o próprio A. O A, se você unir com ele mesmo, dá o próprio A. Né? Se você fizer A união com B, é a mesma coisa que fazer B união com A. Essa propriedade é comutativa. Outra interessante é que o A união com B união com C, veja que A união com B é uma operação de dois, entre dois conjuntos. É uma operação que a gente fala que é binária. Se você tiver que fazer duas interseções, ou duas uniões no caso aqui, como que a gente procede? Aí a gente procede, tanto faz, né? Ele diz assim, tanto faz você fazer a primeira união, quanto fazer a segunda união primeiro, não importa a ordem, o resultado sempre vai ser igual, sempre vai ser o mesmo. Então essa propriedade é chamada de associativa. A inclusão com B, o seu A está contido em B, e você une com o conjunto C, então essa união de A com C vai estar contido em A, em B união com C. E isso aqui é também útil, né? É como se você tivesse esse sinal de inclusão, ele se comporta tipo, como fosse um sinal de uma desigualdade, um menor, por exemplo. Então, quando você faz 4 menor que 7, aí você vem aqui e opera, faz alguma operação entre conjuntos. Por exemplo, se você multiplica por 2 dos dois lados, esse sinal aqui ele continua. Então, o que você opera, aqui você está operando união aqui, ó, dos dois lados. Então, o que você opera, ele conserva aqui, ó, 8 vai ser menor que 14. Se 4 é menor que 7, 8 é menor que 14, isso é verdade. Então, você tem essas implicações muito úteis. Todas aqui também tem um análogo à interseção, tá? O A interseção vazio dá o próprio vazio. Ou seja, os elementos que estão em A estão no vazio, mas não tem ninguém no vazio. Então, essa interseção só pode dar vazio. O A interseção A dá próprio A. A interseção B igual a B interseção A é comutativa, associativa. Essa inclusão também, ela preserva o sinal que você tiver aqui, ó, de inclusão, tá? Se você fizer interseção dos dois lados, vale. E uma propriedade que eu acho que é bem interessante aqui é que se o A união com B for o A, então isso implica que o B está contido em A. E se o B está contido em A, o A união com B vai ser o próprio A. Eu acho que daqui para cá é fácil de verificar, porque se o B está contido em A, quando a gente faz o A união B, vai estar contido em A união A. Eu estou usando a propriedade 5, né? Unindo o A dos dois lados. Só que isso é A, tá? Mas o A é subconjunto de A união com B. Então, portanto, o A união com B só pode ser o A, tá? Nesse caso aqui. Veja que aqui eu estou usando assim, ó. Vale essa inclusão e vale essa inclusão de A união com B dando em A. Então, dois conjuntos são iguais se, né, vamos pegar o MN. Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando M está contido em N e N está contido em M. É isso que eu estou usando aqui. E vamos verificar o seguinte, que se valer de fato essa inclusão, A união com B dando A, então B está contido em A. Veja que se você pega um X que está em B, eu tenho que provar que B está contido em A, ou seja, todo elemento de B também é elemento de A. Considere X pertencente a B. Isso implica que X pertence a união com B. Por quê? Porque se se o X está em B, então X está em A união com B, porque A união com B é o conjunto dos elementos que estão em A ou estão em B. Se ele está em B, então ele está em A união com B. E só que isso aqui é A, tá? Isso implica que X pertence a A.
como x pertence a B implica em x pertence a A, isso significa que o B está contido em A. E é assim que se verifica essa última inclusão. Outra propriedade aqui essa é interessante, que ela relaciona a interseção com a união ou a união com a interseção. Essas propriedades aqui são leis distributivas. E ela funciona igual você faz com números, ó. Quando você faz 2 multiplicado por 3 mais 4, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Tá? Então, nós temos essa propriedade aqui, que é distributiva. E aqui também vale a distributiva. Olha só, A interseção B, união com B interseção C. Isso aqui basicamente é lógica proposicional, tá? Então, vejo que x pertencente a A interseção B união C vai implicar o seguinte, que x pertence a A e x pertence a B união C. Só que aí você vai ter assim, ó, x pertence a A e x pertence a B ou x pertence a C. Você faz assim. Só que isso vai dizer assim, que x pertence a A. Então você tem dois casos aqui, o x pertence a A e o x pertence a B, ou o outro caso, que é o x pertence a A e o x pertence a ou outro caso, né? X pertence a A e x pertence a C. Então você separa em dois casos. Os elementos que estão em A e o x pertencente a B. Ou outro caso é que o x está em A ou não, e o x está em B, está em C. E aí, portanto, isso está na interseção de A com B, que é isto, e isso está na interseção de A com C, que é isso, e esse ou vira união, tá? E é assim que a gente trabalha essa lógica. E propriedades do complementar. Se o A está contido em B, o B complementar está contido em A complementar. Olha só que interessante, se somente C, né? Porque veja que se você supõe que o A está contido em B, vamos supor que isso ocorre. Isso aí é a tua hipótese. Vamos provar que aí você quer saber se isso aqui vale. Você pega um elemento que esteja no B complementar. Isso implica que o X não está em B. Tá? Se o X está no B complementar, ele não pode estar em B. Mas o A está contido em B. Se ele estivesse em A, ele estaria em B. Mas como ele não está em B, ele não pode estar em A. Então isso implica que o X não pode estar em A. Por conta dessa hipótese aqui. Não pertence a A. Mas se ele não está em A, então ele está onde? Está no A complementar. Portanto, você pegou um elemento que está no B complementar e provou que ele está no A complementar. Conclusão, B complementar está em A complementar. É assim que a gente verifica essa primeira inclusão aqui. Outra aqui, ó. Essa aqui parece óbvia pelo diagrama, né? Se você tiver o A união com A complementar, dá o conjunto U todinho, tá? Se você tiver o A aqui e une quem está em A e com quem está no complementar, dá o união, o conjunto universo todo, né? A união dá o conjunto universo todo. E outra aqui é que você não pode ter um elemento que esteja no A e esteja no A complementar. Por quê? Porque você tem a sobreposição ali das condições, ó. Se você tiver o X pertencente à interseção A complementar, quer dizer que é assim, ó. O X está em A e o X está em A complementar. Só que dizer que o X está em A complementar é dizer que o X não está em A. Então, o X está em A e não está em A. Então, a inclusão, essa relação de pertinência, ela é assim.
ou o elemento está ou não está, né? Não pode acontecer as duas coisas simultaneamente, né? Estar e não estar, não pode. Ou ele está ou ele não está, tá? Vale uma dicotomia que a gente fala. Ou uma coisa acontece ou outra coisa acontece. Não existe uma terceira condição de ocorrer. Então vale essa inclusão. E você, quando você faz o A complementado complementado ao próprio A, veja que isso aí é fácil de verificar. Ó, o A complementar complementar. Isso significa que o X não pertence a A complementar. Só que se o X não pertence a complementar, logo ele pertence a A. Tá? Porque se um elemento, ou aqui, ó, vale isso. A união, o conjunto universo é da o A união com o A complementar. Se ele não está no complementar, ele tem que estar em A. Tá? E, portanto, aí você já tem uma inclusão, ó. Na verdade, isso aqui vai e volta, tá? Isso vai ser inclusão, vai dar igualdade. Essas leis aqui são as leis de De Morgan, tá? Leis de De Morgan. Depois pesquise direitinho. Isso é muito simples de verificar também, tá? Tente demonstrar esse fato aí. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre o produto cartesiano entre dois conjuntos, tá? O que vem a ser o produto cartesiano entre dois conjuntos? Imagina que você tem os conjuntos A e B, em geral não vazio, tá? Quando a gente tiver vazio, o vazio interseção, o vazio cartesiano, essa operação de cartesiano com um conjunto B, ou o A cartesiano com um conjunto vazio, isso em geral a gente coloca que é vazio, tá? Quando um dos dois for vazio, você coloca que isso é vazio. O que é o conjunto A cartesiano B? A gente lê dessa maneira. Então, aqui é o conjunto dos pares ordenados x e y, tá? Não tem nada a ver com gráfico aqui, tá, gente? Esse aqui é um conjunto abstrato. Se você faz o x, o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que o x varia no A e o y varia no B, você constrói o conjunto dos pares ordenados assim, dessa maneira, o conjunto de todos os pares ordenados, com A variando e o y variando, tá? Conjunto de todos, você lista todo mundo nesse conjunto. Esse conjunto é chamado então de conjunto A cartesiano B. Aqui importa a ordem, tá? Que você coloca. Então é x cartesiano y, importa a ordem. Y, x não é a mesma coisa. Outra coisa que a gente vai ter é que o A cartesiano B, ele aqui é diferente do B cartesiano A, tá? Em geral. Aqui é o conjunto dos pares ordenados, que o primeira coordenada está em A. Aqui a primeira coordenada está em B. E aí fica bem diferente isso aí. Pares ordenados são iguais quando o x e y é igual a zw, quando x é igual a z, e quando quando y é igual a w. E aí é importante observar que não vale essa comutatividade do produto cartesiano. Então é um produto que não é comutativo. Exemplo aí de pares ordenados aí que a gente pode formar é o seguinte: faça o A cartesiano B. O A é formado pelos elementos 1 e 2 e o B é formado pelos elementos x, y, z. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um par ordenado. Então eu posso fazer um par ordenado com o primeiro número sendo 1 e o segundo número o segundo elemento, né, podendo ser x, y ou z. Aí você vai variar, então 1x, 1z, y, 1z. O outro que você pode fazer é colocar o 2 aqui, tá? Você coloca o 2 ali. Quando coloca o 2, você pode variar o segundo elemento como x, como y e como z. E aí lista todo mundo. Veja que aqui, ó, tem até uma relação de quantidade aqui, ó. Aqui tinham 2 elementos, aqui tinham 3 elementos. Então, quando você fez esse conjunto,
ganhou 6 elementos. Em geral, isso é uma multiplicação também, tá? Por que que é uma multiplicação? Isso aí é o que a gente conhece como o teorema fundamental da contagem. Outra coisa que a gente pode dizer é que a gente pode fazer, né? É o B cartesiano A. Olha só como que fica. Você vai fazer... O primeiro vai variar aqui no B. Então, o primeiro é x. Então, eu posso variar o x com 1 e o x com 2. Depois eu venho para o segundo aqui, ó. y1, y2. Depois eu posso variar com o terceiro aqui. z1, z2. E aí, observe como esse conjunto B cartesiano com A é diferente de A cartesiano B, né? Os elementos são todos distintos. E por aqui encerramos essa nossa aula.